Esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse. Agora vem a segunda parte do super episódio, né, e a segunda parte do super episódio que trata do mistério das 7 trombetas, da profecia das 7 trombetas do Apocalipse. Dessa vez é o capítulo 9. Vimos na primeira parte, né, no capítulo 8, as 4 primeiras trombetas. Lembrando que esse mistério ele é conjugado, né? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. E as 7 igrejas nos dão um panorama religioso de toda a era cristã, né? A era messiânica, da ressurreição, né, de Yeshua até a consumação dos tempos. Então você tem as 7 igrejas, um panorama religioso. Os 7 selos, um panorama social. E as 7 trombetas nos dão um panorama político, né? Político-militar, na verdade. As 4 primeiras trombetas nós vimos, foram juízos, né? Permitidos pelo Eterno contra o Império Romano. O velho Império Romano Ocidental, né, cuja capital era Roma, foi destruído. O último imperador caiu, foi o Rômulo Augusto, por volta de 474, 476 depois de Cristo, com a quarta trombeta. Então foi a queda do Império Romano que destruiu o Israel e que destruiu o templo, né? E até hoje eles estão sem templo. E, pois é, então essa foi a quarta trombeta na mão das tribos bárbaras, executaram o juízo, a profecia das 4 primeiras trombetas. Aí vem a quinta e a sexta trombetas, igualmente, ou se não até mais terríveis. Lembrando ainda que a gente analisou na época que soaram as 4 primeiras trombetas, o mundo era dividido em 3 partes. Nós tínhamos a Europa, cuja principal cidade era Roma, né, capital do Império Romano Ocidental. Tínhamos a África, cuja principal cidade era Cartago. E tínhamos ainda a Ásia, né, cuja principal cidade era a Constantinopla, capital do que veio a ser conhecido como Império Bizantino, Império Romano Oriental. Essa parte oriental não caiu ainda não caiu na mão das tribos bárbaras, né? Sobreviveu. E agora então está no ar, esse é apenas o contexto, está no ar Redescobrindo o Apocalipse, as 7 trombetas, parte 2. Surge o islamismo. Seu episódio, as 7 trombetas, parte 2. Surge o islamismo. Então, antes de soar da quinta trombeta do Apocalipse, nossa história de hoje começa no ano 570, na cidade de Meca, que hoje, na Península Arábica, que hoje fica na Arábia Saudita. E naquela época, a Península Arábica era povoada por várias tribos árabes, né? E essas tribos eram totalmente descentralizadas e eram tribos nômades, ou seja, não havia um governo central, não havia uma organização política ou econômica. E, além disso, não havia também uma unidade religiosa. Cada tribo tinha a sua respectiva divindade, e eram todos eles idólatras, né? E politeístas, sem contar, é claro, no terrível deserto da Arábia. Então era um lugar bastante, digamos, confuso. Não havia nenhuma espécie de unidade política ou religiosa ou sequer econômica. Havia apenas um vago e distante e lendário sentimento de origem comum a todos os árabes. Então, mas era apenas um vago sentimento de nacionalismo muito distante e lendário. Então, no ano 570, nasceu na Arábia Saudita um certo Mohammed, né, justamente na cidade de Meca. A cidade de Meca era a mais importante daquela região, pois abrigava um monumento sagrado chamado de Kaaba. A Kaaba, uma casa sagrada, existe até os dias de hoje, tá? Na cidade de Meca. E
todas aquelas tribos nômades, com todos os seus inúmeros deuses, iam cultuar justamente na Caaba, né? Então, havia um ídolo, uma divindade para cada dia do ano. Então, lá eles cultuavam aproximadamente 360 deuses diferentes, né, na cidade de Meca. E nesse meio também, nessa Península Arábica, haviam também espalhados cristãos, alguns cristãos e alguns judeus, né, que eram os únicos que tinham alguma noção de monoteísta, né, que cultuavam o Deus único. Os demais, ou seja, a idolatria era total e absoluta, né, sobretudo o culto na Caaba, que era a casa sagrada na cidade de Meca. Pois bem, Mohammed nasceu no ano 570. Ele perdeu os pais muito cedo e foi criado pelo tio. E o tio era um mercador, então ele viajava muito com o tio. Uma particularidade é que a família do Mohammed era de uma tribo conhecida como Quraishitas. Essa tribo era responsável pela administração da Caaba, tá? Então era uma tribo importante que administrava a casa sagrada, né, a Caaba, na cidade de Meca. Então Mohammed, ele teve alguns contatos com alguns parentes dele e que ele absorveu a noção de monoteísta. Ele tinha alguns parentes que eram judeus e cristãos, algum contato ele teve com judeus e cristãos, e ele tomou a noção de monoteísta, né, da existência de um só Deus, ao contrário dos demais árabes. E ele costumava, cansado da futilidade, da materialidade da vida de sua sociedade, ele costumava retirar-se para a meditação nas cavernas. E foi aproximadamente no ano 610, né, quando ele tinha 40 anos de idade, ele teria, em uma dessas meditações, teria recebido a visita ilustre do anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel teria o visitado e o chamado, o dito para ele a elevada missão para o qual ele fora convocado, para ser um profeta do Altíssimo, chamado em árabe de Alá, né? Então, seria o profeta Mohammed, conhecido no Ocidente como profeta Maomé. O curioso é que nessa suposta visita do anjo Gabriel, o Mohammed ele não sabia escrever, certo? E ele recebeu essa visita do anjo Gabriel e inúmeras outras revelações ele tinha que vinham na mente dele em forma de campainha. Ou seja, e como ele não sabia escrever, ele anotava, ele tinha que decorar. Ele tinha que lembrar e decorar verso a verso da mensagem que ele recebia. Tanto é que os árabes até hoje são mestres em decorar as coisas. Eles decoram muito rápido, têm uma memória incrível. Isso é típico do povo árabe. Então Mohammed decorava e recitava. Sempre tinha alguém perto que ouvia e anotava alguma coisa, por exemplo, num pedaço de argila ou no meio que eles tinham. Muitos anos depois, todas essas anotações foram compiladas num único livro que hoje é conhecido como Alcorão. O que significa exatamente Alcorão? Significa recitação, né? Porque fora recitada com som de campainha na mente de Mohammed e ele recitava, okay? Recitação. Pois é, mas o curioso é que algumas, talvez você me pergunte, poxa, essa visita foi mesmo do anjo Gabriel? E essa mensagem que ele recebeu, será que foi uma coisa realmente de Deus? Bem, essa mensagem tem algumas particularidades, porque ele disse a princípio duas coisas, que a religião, o cristianismo e o judaísmo não deviam nunca ser perseguidas, mas sim protegidas, e o que não acontece hoje, na verdade. Os extremistas matam judeus e cristãos. Então é um pouco estranho. Ele disse também que não veio para anular o que eles chamam de Bíblia judaica, nem o Evangelho cristão, mas que veio para confirmar através do Alcorão. Mas isso é um pouco estranho,
porque foi dito para ele, essa religião que ele criou é uma religião anticristo. Tá? Por que anticristo? Que nega que Yeshua, que Jesus é o Filho de Deus. A gente sabe pelo Evangelho que quem é o anticristo, senão aquele que nega que Yeshua, Jesus, é o Filho de Deus. Na verdade, tem muitos aí que negam que Jesus é o Filho de Deus, são anticristo. Na verdade, então ele disse mais ou menos assim, abre aspas, o Jesus, o Filho de Maria, o Messias, não é o Filho de Deus, como dizem, mas é um grande profeta, fecha aspas. Então, no islamismo, eles negam que Yeshua, que Jesus é o Filho de Deus, e rebaixam a condição de um grande profeta. Né? E, consequentemente, como Mohammed veio depois, ele é chamado de o selo dos profetas, o último profeta e o mais importante de todos. Então, colocam Mohammed, Maomé, acima de Jesus, entendeu? Que é uma barbaridade, é anticristo. E também essa revelação que ele recebeu nega que Jesus, Yeshua, foi morto e que foi pendurado, que foi sacrificado para a expiação dos nossos pecados. Ele diz algo mais ou menos assim, abre aspas, o Jesus, o Messias, não foi crucificado, como dizem, ele, no caso Alá, não permitiria isso. Né? Ele é zeloso. Na verdade, ele foi elevado aos céus, fecha aspas. Então, ou seja, ele nega que Yeshua, né, Jesus, morreu como Cordeiro de Deus, como expiação pelos nossos pecados. Tá? E diz que ele foi apenas elevado ao céu. Quer dizer, nega o projeto de remissão, perdão dos pecados e salvação de Deus. Então é uma religião anticristo. Talvez tenha até algumas verdades dentro daquele livro, mas o inimigo, o diabo, ele é muito astuto, porque ele joga algumas verdades e no meio ali escondido ele joga a mentira-chave, em alguns pontos-chave, e contamina tudo. Tá? E o curioso é que quem teria dado essa mensagem dele é Gabriel. Mas Gabriel teria aparecido cerca de 600 anos antes para Maria e disse claramente que ela iria conceber do Espírito Santo um filho que seria filho do Altíssimo. Ora, como poderia Gabriel ter se confundido e mais para frente dito que ele não era o filho do Altíssimo, mas que era apenas um grande profeta? É confuso. Então essa história de que o Alcorão vem para confirmar o Evangelho e a Bíblia judaica, né, isso não procede, ok? Até porque a Bíblia judaica, Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei, ok? Então não há como negar isso. Então, essa é a religião anticristo, tá? Uma religião anticristo. Mas, enfim, ele começou, né, voltando, Mohammed, né, Maomé, começou a anunciar, a pregar essa revelação que ele teria recebido. E começou a fazer muito sucesso. Por quê? Ele explorou um fator que é o suposto nacionalismo árabe, um consciente comum. Então, essa religião do islamismo, no caso, seria uma religião abraâmica, ou seja, Abraão, que Abraão seria um grande profeta, e Abraão teve 2 filhos, Isaac, o mais novo, que gerou o povo de Israel. E Ismael, o filho mais velho, o filho da escrava Agar de Abraão, teve 12 filhos. Realmente, ele teve 12 filhos, que foram 12 príncipes. E talvez tenham sido os patriarcas do povo árabe. Então, ele explorou justamente isso, Abraão, Ismael e o povo árabe, o nacionalismo, tá? Uma origem comum a todos os árabes, o nacionalismo. Então tornou-se uma religião nacionalista e isso fez muito sucesso. Ele começou a fazer muito sucesso, mas o problema é que ele anunciava contra a idolatria. E por conta disso, né, a idolatria na Caaba, ele denunciava. E por conta disso, ele começou a ser perseguido, ele e os seus seguidores. Então, em um dado momento, ele teve que fugir de Caaba e
se retirar, né, em peregrinação, a chamada Hégira, né? A peregrinação que os muçulmanos têm que fazer até hoje. Então, ele foi para a cidade de Medina, que é a segunda cidade mais sagrada do islamismo. E ele peregrinou por lá e fez muito sucesso também. E em um dado momento ele conseguiu fazer um exército. E com esse exército ele foi até a Caaba e conseguiu vencer, né? Ele conseguiu vencer os seus inimigos que os perseguiam. E ele conseguiu retomar a Caaba, limpou toda a idolatria da Caaba, começou o culto monoteísta a Alá, né, na Caaba, e conseguiu unificar toda a Península Arábica, tanto política, tá, quanto religiosamente. Então foi um líder tanto político quanto militar quanto religioso. Então ele conseguiu unificar a Península Arábica, né, e morreu no ano 632, no caso aí, portanto, 62 anos de idade, né? 62 anos de idade. Pois a grande questão é que agora sim é que vai começar o soar da quinta trombeta, ok? Vamos à leitura então. Apocalipse capítulo 9, diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Pois bem, essa estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dar a chave do poço do abismo. O poço do abismo aqui indica justamente a Península Arábica, a Arábia Saudita, porque esse abismo, mais do que um abismo físico, por conta dos inúmeros desertos perigosos da Arábia, por conta do ambiente de caos político, descentralização política, um abismo espiritual. Por quê? Por causa da inimaginável idolatria que lá era praticada. Então, essa conjuntura de fatores levam a esse local Arábia, poço do abismo na época, tanto físico, por conta dos desertos, como espiritual, né, por conta da idolatria e de toda a desorganização política e econômica. Então, essa estrela que caiu na Terra, no caso, pode se referir ao próprio islamismo, né, ao próprio profeta Mohammed, ao próprio profeta Maomé. A chave, ou seja, a chave é justamente, ele pode abrir, tem o poder de abrir e fechar. Então, ele, com essa chave, né, é justamente ele que recebeu a chave, porque ele conseguiu dominar tudo, ser o líder da Arábia, tanto política, quanto militar, quanto religioso, porque ele tem a chave, abre e fecha, ele tem esse poder, a chave foi dada na mão dele. E do poço do abismo subiu fumo, né? Esse fumo, essa fumaça que, ou seja, além de intoxicar, a fumaça que escurece, né, a sua visão, tapa a sua visão, essa fumaça é justamente a doutrina do islamismo. E com essa fumaça escureceu-se o sol e o ar, ou seja, o sol, a justiça de Cristo, de Yeshua, e o ar é o Evangelho, né? O ar é que dá a vida, o Evangelho é que dá a verdadeira vida espiritual às pessoas. Então essa doutrina é como uma fumaça venenosa, além de ser tóxica, ela tapa a sua visão, como uma fumaça realmente que escurece tudo. Então a fumaça é o islamismo, que saiu do poço do abismo, que é justamente a Arábia daquela época. Vamos lá, verso 3. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Uma pausa aqui.
Após a morte de Mohammed, no ano 632 depois de Cristo, claro, é, ele morreu. Ele teve muitas mulheres e concubinas, mas ele morreu e ele não deixou um filho homem. Ele apenas teve filhas mulheres. Então, consequentemente, não havia vamos dizer, um herdeiro legítimo, um líder, né, que fosse herdeiro direto de Mohammed. E então iniciou-se uma disputa pela sucessão. E convencionou-se que o sogro de Mohammed, que era o pai da esposa dele, se não me engano, era Fátima o nome, o sogro Abu Bakr, né? Abu Bakr foi eleito o primeiro califa, né? Que era o líder político e religioso da Arábia, certo? E a partir desse momento, o islamismo começou o seu expansionismo, ou seja, as suas conquistas. Um exército que eles tinham, começaram a fazer o que eles chamam de jihad. Jihad não significa exatamente guerra santa, como dizem no noticiário. Significa esforço. Ok? Esforço para quê? Para levar a fé islâmica a tão longe quanto for possível. Adiante, para levar o expansionismo da fé islâmica. E então, dependendo do autor, isso pode ser várias formas. Pode ser pela espada ou pode ser pela conversa, ou seja, uma coisa bem subjetiva. Mas no caso, eles começaram a se expandir pelo mundo, ok? E conquistaram grande parte do mundo. Inclusive hoje, por exemplo, o norte da África, grande parte da África, metade da África é muçulmana. Que, chega até a Índia, os muçulmanos, aquela Oriente Médio, enfim. Eles conquistaram grande parte do mundo, chegaram até a Europa, ao sul da Europa, Espanha e Portugal, ficaram durante muitos anos na mão dos muçulmanos. E muitas palavras que nós temos hoje, por exemplo, alface, que é uma palavra árabe. A palavra álcool também é uma palavra árabe. Os números que nós usamos hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o alfabeto arábico. Ou seja, as faculdades também são uma herança do povo muçulmano, justamente por conta dessa época de conquistas. Então, alguma coisa da cultura deles a gente absorveu também. Então, conquistaram grande parte do mundo. Tá bom? Então começa aí nesse momento, após a morte de Mohammed, começa o expansionismo islâmico pelo mundo. Então vamos lá. Tá aí esses gafanhotos, pois é. Então quem seriam esses gafanhotos que têm poder como os escorpiões? Esses gafanhotos são justamente as tribos maometanas, ok? Que saíram como nuvens de gafanhotos, por seu grande número, saíram para poder conquistar o mundo. E o escorpião é poder como escorpião, por quê? Por causa do flagelo. A picada do escorpião causa um grande flagelo no mundo. Então, esses gafanhotos, essas tribos maometanas, saíam para conquistar. Então, ou você se convertia à fé islâmica ou você morria. Mas mesmo assim, você tinha que entregar, como dispôs, seus bens aos exércitos, ser cidadão de segunda classe, né, naquela sociedade. Ou seja, se você não morresse, você ia sofrer de qualquer forma um grande flagelo, como uma picada de escorpião. Continuando aí o capítulo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva, okay? Nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então, eles poderiam fazer dano, né, somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E não poderiam fazer dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Por que isso? Eu vou explicar. Primeiro, esses homens que têm o sinal, nas suas testas, o sinal de Deus, quem seriam esses? Né? Protegidos. Na realidade, pessoas protegidas. Quem seriam esses? Seriam justamente o povo de Deus, ok? Lembra que eu disse que o profeta Maomé disse que o judaísmo e o cristianismo não deviam ser perseguidos, mas sim protegidos? Só que tem uma peculiaridade.
o islamismo de Mohammed era inimigo mortal do cristianismo idólatra, isto é, do cristianismo romano. Por quê? Por conta da idolatria, dessa coisa de imagens e tudo, santos, etc. Eles odiavam isso, ok? Então, os cristãos ou os judeus que seguiam a fé, no caso, bíblica, sem a idolatria, que não eram idólatras, eram preservados, ok? Não eram mortos e perseguidos pelos exércitos árabes. Então, eles viviam naquela sociedade. Uma vez que eles conquistaram o país, ou seja, esses judeus e cristãos viviam no meio dos árabes. Claro, não eram um mar de rosas, viviam no meio dos muçulmanos. Por quê? Você ficava relegado a cidadão de segunda classe. Entendeu? Se você não se convertesse diretamente ao islamismo. Não era um mar de rosa, mas a sua vida era preservada. Agora, os cristãos romanos, os cristãos idólatras, não tinha perdão. No caso, era morto realmente. E todos aqueles que não queriam aceitar a fé islâmica também iriam ser mortos sem problema. E um detalhe é que, enfim, dano à árvore e à verdura, ou seja, eles não tinham objetivo algum de destruir a natureza, entendeu? Como faziam, por exemplo, as tribos bárbaras que incendiavam as coisas, não. O objetivo deles era apenas promover a conquista islâmica e vencer o que eles chamavam de inimigos, que eram os idólatras, os exércitos inimigos e aqueles que não aceitavam a fé islâmica. Eu vou até citar um texto aqui justamente do Abu Bakr, que foi o primeiro califa, né, que ele deu a seguinte ordem aos seus guerreiros islâmicos, abre aspas: perdoai as mulheres, os velhos, as crianças, as searas, as frutas e os animais. Em vossa marcha encontrareis religiosos que vivem em mosteiros. Não os degoleis e nem destruas os seus asilos. Fecha aspas. Então o califa está ordenando aqui diretamente para não matar, machucar mulher, velho, criança, nem as plantações, nem as frutas, nem os animais, ok? Nem os religiosos que viviam em mosteiros, ok? Devia ser protegido, exceto os idólatras, né? Os idólatras, eles não perdoavam mesmo, eles odiavam completamente qualquer espécie de culto politeísta, coisa de santo, essas coisas romanas, odiavam. Ok? Então essa foi a ordem. Então a ordem do califa que estava claro, para plantação e fruta e árvore e animais não maltratar. Ok? Então está de acordo aqui com essa passagem do verso 4, que ele está dizendo aqui, ó, foi-lhes dito aos gafanhotos, né, aos exércitos muçulmanos, não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura, nem à árvore, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, ok? Então aqueles que têm o sinal de Deus, ou seja, aqueles que praticavam a adoração verdadeira, né, que não eram idólatras, que seguiam o evangelho, até viviam, eram preservados, viviam no meio dos muçulmanos, não que fosse um mar de rosas, né, muitas vezes cidadão de segunda classe, mas tinham sua vida preservada. Continuando aqui no verso 5, diz assim, ó: e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, que a morte fugirá deles. Versos 5 e 6. Então, os homens desejarão a morte por quê? Por conta do flagelo, que o flagelo que vem por aí foi muito grande. Está dizendo aqui, ó, que foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o tormento era semelhante ao tormento do escorpião, ou seja, o escorpião simboliza justamente
o flagelo. Então eu vou explicar agora essa parte aqui que é um pouco difícil, né? 5 meses, um tormento de 5 meses, né? O que significa não matar, mas apenas atormentar por 5 meses. Qual seria o significado dessa passagem? Bem, essa parte da profecia já nos leva a um tempo mais adiante, no qual os muçulmanos eram governados não mais pela administração árabe, mas sim pelos turcos. Deixa eu explicar. Muçulmano e árabe é a mesma coisa? Não exatamente. O árabe é um povo que deu origem à religião islâmica, né? A origem da religião muçulmana. Porém, existem outros povos que são muçulmanos. Por exemplo, os persas, né? Que hoje são o Irã. E também, por exemplo, os turcos, que hoje estão na Turquia. Todos eles são árabes, né? Todos eles são muçulmanos. Então você tem muçulmano árabe, muçulmano persa, muçulmano curdo, muçulmano turco e por aí vai. E muçulmano de outra nacionalidade diversa, ok? Mas, vamos dizer, esse império, né? Esse império todo islâmico, mais para frente, veio a ser administrado pelos turcos, ok? Sobretudo porque surgiu um cidadão, um califa, que veio a ser conhecido como Otman. O Otman, ele fundou, já perto lá do rio Eufrates, no que hoje é a Turquia, naquela região da Ásia Menor, ele fundou ele conseguiu unificar alguns sultanatos, né? Sultanatos eram tipo mini reinos islâmicos ali, né? Províncias ou algo do tipo. E ele conseguiu unificar vários sultanatos ali. E ele fundou, né, o chamado Império Turco-Otomano. E turco porque é região na Turquia, e otomano porque quem conseguiu unificar todo mundo, né, e unificar e centralizar essa administração foi justamente o Otman. Então ele fundou o que viria a ser chamado de Império Turco-Otomano. Então a administração da coisa passou da mão dos árabes muçulmanos para os turcos muçulmanos. Só que os turcos, eles eram sim, bem mais cruéis do que os árabes, ok? Então eles passavam cerol em todo mundo, ok? Porque turco é bem mais cruel do que os árabes, então o juízo mais para frente vai ficar mais severo. Mas enfim, ele está dizendo aqui que foi permitido não que os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. O que isso quer dizer? Esse juízo da quinta e da sexta trombeta vai atingir as duas partes do mundo que não foram atingidas pelas 4 primeiras trombetas. A gente viu as 4 primeiras trombetas, o juízo caindo sobre 1/3 de alguma coisa, que era 1/3 do mundo, que era a Europa, né? A cidade de Roma. E as duas outras partes, que era a Ásia e a África, não foram atingidas até a 4ª trombeta. Mas a quinta e a sexta trombeta atingiu justamente essas duas outras partes do mundo, a África e a Ásia. A Ásia, chegando aí no leste europeu, que é a sede do Império Romano Oriental, Império Bizantino. Então, esse juízo foi levantado pelo Eterno e permitido para combater o Império Bizantino, que é a parte oriental do Império Romano, que era um império cristão, né? Um império cristão apóstata, ou seja, que deu origem à Igreja Católica e à Igreja Ortodoxa. Okay? Um império político de muito poder, de muita riqueza, de muita idolatria, que perverteu muita coisa do Evangelho, que perseguiu os seus inimigos, como perseguiu e mataram os arianos. Pois é, acho que Deus aprova tudo isso e usando o nome ainda. Quer dizer, utilizando o nome do Filho de Deus, de Yeshua, de Cristo, para fazer essas coisas. Não, filho, não tem aprovação, ok? Então, tanto é que ele levantou um juízo contra para destruir. A primeira parte destruiu o Império Romano Ocidental. Agora, a quinta e a sexta trombeta vieram para destruir o Império Cristão apóstata, o Império Bizantino, ok? Então, tudo começou no ano
1299, que esse Otimã, né, fundou o Império Turco-Otomano. A partir dali, eles partiram para a guerra. Já haviam conquistado várias partes do mundo, mas tinham o seu principal inimigo, que era o Império Cristão Bizantino. Então, a partir do dia 27 de julho de 1299, eles partiram para a batalha contra o Império Bizantino. Essa foi chamada de Batalha de Baceu, né? E os otomanos, né, os muçulmanos, venceram a batalha e invadiram o território do Império Bizantino, 27 de julho de 1299. Então a gente vai contar aqui a profecia 5 meses. Esses 5 meses aqui, gente, são 5 vezes 30, 150 dias, ok? Só que a gente já aprendeu que 150 dias proféticos, cada dia profético equivale a um ano literal. Okay? Isso é uma regra bíblica, a gente já estudou aqui no livro do profeta Daniel. Então, 5 meses, 5 vezes 30, 150 dias proféticos, equivalem a 150 anos literais. Então, do dia 27 de julho de 1299, com mais 150 anos, a gente vai chegar ao dia 27 de julho de 1449. Então são 150 anos, 150 dias proféticos, 5 meses, né, que está dizendo aqui na profecia. Ou seja, durante esses 150 anos, o Império Turco-Otomano, os muçulmanos, tentaram deliberadamente, agrediram, ok? E buscaram guerrear e pelejar contra o Império Bizantino, o Império Cristão, ok? Tentaram e provocaram muito flagelo, óbvio, e muita dor durante 150 anos, ok? Por isso que está dizendo aqui, ó, na profecia, foi-lhes permitido não que os matassem, ou seja, não os mataram politicamente. Então, politicamente, ele não conseguiu matar o Império Bizantino, ok? Mas atormentou o Império Cristão Bizantino durante 150 anos, ok? Então, isso é o significado da profecia, ó. E foi-lhes permitido não que os matassem, não que os matassem politicamente, ok? Não conseguiu matar o Império Bizantino. Okay? Mas por 5 meses, 150 anos, atormentou, ok? Como escorpião, ou seja, provocou muito flagelo durante, imagina a mortandade de pessoas, né? Durante esses 150 anos, ok? Deixa eu me ver aqui, só que detalhe é que 150 anos, pois é, e ao final dos 150 anos, foi justamente no dia incrível, né? Incrível a profecia, gente, no dia 27 de julho de 1449, ok? O último imperador bizantino, que é um tal de Constantino XII. Aí, nessa data, o Império Bizantino desistiu, se rendeu, ok? Se rendeu ao poder dos árabes, né? Dos turcos otomanos, dos muçulmanos, que eram liderados por, não me engano, um tal de Maomé II. Porque nessa data, né, foi eleito o imperador, né? O imperador bizantino, no caso Constantino XII, submeteu a sua eleição como imperador, submeteu a permissão do califa, né, do sultão Maomé II. Então, ou seja, ele literalmente, vamos dizer, baixou a guarda, abriu as pernas, né? Então, a partir daí, esse imperador Constantino XII era só um fantoche. Ele tinha que fazer o que o sultão, né, que o sultão mandava. Então, ou seja, estava na mão do Império Turco-Otomano. Aí caiu o Império Bizantino. Na verdade, a cidade de Constantinopla, ela não caiu nessa data. Ela caiu no ano 1453, 4 anos depois. Mas por que isso? Porque esse mesmo Constantino XII, que já era um boneco, um fantoche na mão do sultão, ele ousou desobedecer o sultão.
Maomé II. Em contrapartida, o sultão ordenou que a cidade fosse invadida, enfim, e que, enfim, tomaram a cidade de Constantinopla. Inclusive, tem uma catedral lá até hoje, que foi construída pelo imperador Justiniano, imperador bizantino cristão, que é a Hagia Sofia, né, que é a Santa Sabedoria. Era a maior catedral da época, uma das maiores do mundo, do culto da Igreja Ortodoxa. Só que a partir desse momento tornou-se uma mesquita islâmica. Até hoje existe lá a Hagia Sofia, é uma mesquita islâmica. Até hoje, essa cidade de Constantinopla, gente, que é a Istambul de hoje, né, a capital da Turquia. Então o Império Turco-Otomano tomou o que seria um território cristão bizantino, né, romano, tomou para eles e está com eles até hoje. Constantinopla é a Istambul. Então veja como a profecia bate exatamente os 150 anos. Né, o poder do Império Bizantino acabou justamente após esses 150 anos de flagelo. Aí sim, aí eles conseguiram matar o Império Bizantino no dia 27 de julho de 1449. Ok, acabou o poder do Império Bizantino. Então é isso que a profecia quer dizer. Deixe-me ver mais aqui sobre, vamos lá, sobre a descrição agora dos gafanhotos, né, que são os exércitos árabes. É assim, ó, verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como dentes de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos carros correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a caudas de escorpiões, e agulhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Veja que descrição. Então agora vamos parte por parte aqui, para a gente poder esclarecer. No caso aqui ele está dizendo o parecer dos gafanhotos é semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra. Justamente é a descrição do exército, o exército islâmico. Inclusive a cavalaria e os cavalos árabes até hoje são considerados entre os melhores, né? Eles eram peritos na arte da cavalgada. Você me vê, e sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro. Pois é, essas coroas semelhantes ao ouro faz referência aos turbantes, né? Turbantes que os árabes usavam predominantemente na cor amarela. E faz também referência aos adereços de ouro que eles usavam. E os seus rostos eram como rostos de homens. Por quê? Porque eles tinham barba. Que os árabes usavam barba por causa disso. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como dentes de leões. Tinham cabelos como de mulher, porque eles usavam cabelo longo também. Ok? Rosto de homem, barba. Cabelo de mulher, que tinham cabelo longo. E os seus dentes eram como dentes de leões. Por quê? Justamente porque eles eram guerreiros ferozes, tal quais os leões. Deixa eu ver aqui. E tinham couraças como couraças de ferro. Pois é, interessante que o livro deles, aí, o Alcorão, cita a couraça, né? Cita a couraça, inclusive, eles citam como se fosse uma arma, né? Eu não lembro aqui a parte exatamente do Alcorão, eu anotei aqui, mas eu perdi a anotação. Ah, tá. Que segundo o Corão, um dos dons divinos aos árabes são as couraças.
Ele até cita o exemplo de Davi. Isso aí está na Surata 21, que o Alcorão ele é dividido não em capítulos, ele é dividido em suratas, que são, vamos dizer assim, os livros, né? Ou os capítulos. No caso, o Alcorão, Surata 21, verso 18, Surata 114, verso 949, que ele diz que as couraças são a arma divina, né? Um dom. Por quê? Porque é uma arma de defesa. Então ele exalta isso, ok? Essas couraças que foram bastante usadas e disseminadas justamente pelos árabes. Na verdade, incrível o detalhe da profecia. De se me ver, né? E o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Pois é, interessante. Isso dizem que é porque o exército deles era muito compacto. E com as couraças, um exército que avançava em linhas muito compactas, é por isso que dizia esse barulho aí, ó, asas como ruído de muitos carros, quando correm ao combate. E por isso. E tinham caudas semelhantes aos escorpiões, né? E justamente porque o escorpião simboliza o flagelo, né? A dor que eles impunham sobre seus inimigos, né? E o seu poder para danificar os homens por 5 meses. É o que eu já expliquei aqui, o período de 150 anos, nos quais eles pelejaram e atormentaram o Império Bizantino, ok? Não mataram, somente depois desse período eles conseguiram matar o Império Bizantino ao final desse período, mas durante esse período não mataram, mas provocaram um grande flagelo no Império Cristão Bizantino. E tinham sobre si rei o anjo do abismo, né, que em hebreu é Abadão, em grego Apolião. Tanto Abadão quanto Apolião significa destruidor. Então, o rei, né, o anjo do abismo, no caso, considerando que o abismo era a Arábia, o seu rei só pode ser o próprio profeta Mohammed. Claro que Mohammed morreu em 632, século 7, né? A gente está narrando aqui essa batalha de 5 meses, 150 anos, começou no século 13, 1299, terminou no século 15, 1449. Então aí já eram outros líderes, né? Já era até os turcos, mas enfim, de qualquer forma eles seguiam um Corão que reza claramente lá na abertura, né? Que é Al-Fatiha, que é a abertura, né, de lá que Mohammed é o profeta de Alá. Então eles seguiam justamente o ensinamento de Mohammed, por isso que Mohammed, né, Maomé, é o rei, né, o anjo do abismo, é ele mesmo. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. O ai eu já expliquei, o gemido significa flagelo, né? Então, foi a primeira parte do flagelo. Mas aí vem mais flagelo, porque aí vem a 6ª trombeta, ok? Se a primeira trombeta iniciou-se com os árabes muçulmanos e o seu expansionismo, a segunda trombeta ainda pior, que aí vem o Império Turco-Otomano, e eles são bem mais cruéis. Aí vem então capítulo 9 do Apocalipse, capítulo 9, verso 13. Vamos lá. Diz assim, ó. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, ao qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Pois é. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Então vamos lá. Tocou o anjo a 6ª trombeta, e uma voz, né, foi dita a ele,
ou seja, uma voz que vinha do altar, que estava diante de Deus. Ou seja, mais esse juízo é mais um juízo ordenado pelo Eterno, justamente para combater os inimigos dele, os inimigos de sua palavra, ok? Mesmo que esses inimigos estejam enrustidos no Império Cristão, que era o caso do Império Bizantino, né? Os idólatras. Diz assim, ó. Dizia o sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esse sexto anjo, né, eu já expliquei, um anjo não necessariamente é um ser celeste, né, invisível. Pode ser também uma pessoa com a missão religiosa especial, de acordo com os propósitos de Deus. No caso, o sexto anjo aqui, se o quinto anjo era o profeta Maomé, o sexto anjo é o próprio, possivelmente é o próprio Otman, que fundou o Império Turco-Otomano. Então aí vem o nome, quem seriam esses 4 anjos que estavam junto ao grande rio Eufrates? Vou citar o nome deles. Atenção ao nome dos 4 anjos. Bagdá, Icônio, Damasco e Alepo. Bagdá, Icônio, Damasco e Alepo. Esses são os 4 sultanatos, né, que formaram as margens do rio Eufrates, ok? Então, como mais para frente, na verdade, nesse momento, esses 4 sultanatos se uniram, né, no que veio a ser o Império Turco-Otomano. Se uniram para combater o Império Bizantino. Ok? Então, esses são os 4 anjos: Bagdá, Icônio, Damasco e Alepo. Os 4 sultões, os 4 sultanatos às margens do rio Eufrates, né, que se uniram para formar o Império Turco-Otomano e pelejar contra os seus inimigos. Aqui está dizendo que eles foram soltos, né? Os 4 anjos estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. A gente precisa entender o que significa essa profecia. Mais uma vez, a gente tem um tempo aqui, a gente tem um tempo mês, tá? A gente vai usar, deixa eu ver aqui, ó, hora, dia, mês e ano. A gente vai usar o mesmo princípio bíblico de sempre, ou seja, um dia profético equivale a um ano literal. Então a gente tem aqui um ano, que são 360 dias, né? No caso aqui, mais um mês, que são 30 dias. E mais um dia, né? Aí você tem 360, 391, certo? Então, o caso um ano, 360 dias proféticos, são 360 anos literais. Mais um mês, 30 dias, são 30 anos literais. Mais um dia, mais um ano literal. Ele está dizendo que mais uma hora, né? No caso, se um dia, vamos lá, um dia equivale a um ano, certo? Se um ano tem 12 meses e se um dia tem 24 horas, então teria que pegar um ano e dividir por 24, certo? Um ano dividido em 24 partes, daria 15 dias, daria metade de um mês, são 12 meses. Então, essa uma hora aqui profética equivale a 15 dias literais. Então, um ano, no caso ele está dizendo aqui, ó, os 4 anjos foram soltos e estavam preparados para a hora, essa hora aqui profética equivale a 15 dias. Mas o dia equivale a um ano. E mês equivale a 30 anos. E ano, 360 anos. No caso aí, somando isso tudo, se você não entendeu a conta, vai dar 391 anos e 15 dias proféticos. É o que está dizendo aqui esse Apocalipse capítulo 9, verso 15. Okay? Os 4 anjos deveriam atuar durante 391 dias e 391 anos e 15 dias. Ok? Então vamos pegar a última data que a gente viu, que era aqueles 5 meses, né?
que foi o flagelo, até eles conseguirem acabar com o poder do Império Bizantino. Então, que foi o que a gente viu na Quinta Trombeta. Terminou no dia 27 de julho de 1449, ok? Que foi quando terminou a Quinta Trombeta. Aí acabou o poder do Império Bizantino. Então, se a gente pegar essa data, 27 de julho de 1449, e somar esses 391 anos e 15 dias aqui da Sexta Trombeta, esse é o período no qual o Império Turco-Otomano tornou-se a maior potência mundial e governou grande parte do mundo. Eles já tinham conseguido acabar com o Império Bizantino, né? Constantinopla caiu em 1453, então eles governavam tudo. Então, por isso que ele diz aqui, ó, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, nesse período de 391 anos e 15 dias, o Império Turco-Otomano, o Império Muçulmano, matou politicamente a terça parte do mundo conhecido. Eles governaram a terça parte do mundo. Então, eles mataram os homens politicamente e espiritualmente também. Por quê? Por causa da sua doutrina islâmica, que nega o evangelho, a doutrina anticristo. Então você acaba matando politicamente, ok? Que ninguém tinha poder era pelo Império Muçulmano. Religiosamente, espiritualmente, foram mortos os homens também, por causa da doutrina falsa. E diria até, dependendo do caso, bem, muitas pessoas como cristãos que viviam no meio deles eram mortos economicamente, porque eram relegados a cidadãos de segunda classe, que é o caso hoje dos cristãos cópticos que vivem lá no Egito. São cidadãos de segunda classe, com péssimo emprego, tudo de quinta categoria, ok? São relegados a cidadãos de segunda classe. Então, quando ele diz aqui, ó, matarem a terça parte dos homens, política e espiritualmente, ok? Porque o Império Turco-Otomano tomou conta da terça parte do mundo conhecido da época. Vou até citar aqui os lugares que eles dominaram, ok? Então, ou seja, no caso a Turquia, né, com a queda de Constantinopla, a Turquia, o Império Muçulmano, o Império Turco-Otomano, assumiu o comando sobre todo o território do antigo Império Bizantino, né? No caso seria Ásia Menor, Síria, Mesopotâmia, Pérsia, Iraque, Arábia, Palestina, Trácia, Romênia, Bulgária, Hungria, Grécia, Albânia, Bósnia, Sérvia, Ilhas do Mar Egeu, Creta, né? Além de ter incorporado o Egito na África, a Etiópia e a Líbia, né? Desse modo, o Império Turco-Otomano matou politicamente e espiritualmente a terça parte dos homens, ok? Conquistando todos esses domínios. Então, é isso que quer dizer que é profecia. Então, só que essa morte, no caso, duraria aqui esse tempo que a gente viu, que são os 391 anos, deixa eu ver aqui, 391 anos e 15 dias, é isso? 300, deixa eu confirmar aqui. Pois é, 391 anos e 15 dias, que é o que significa aqui essa parte da profecia, certo? Então, se a gente pegar lá quando acabou o poder do Império Bizantino, 27 de julho de 1449, que acabou a Quinta Trombeta, e a gente somar aqui 391 anos e 15 dias, a gente tem que chegar à data certinha da queda do Império Turco-Otomano, que se deu, no caso, no dia 11 de agosto de 1840, ok? 11 de agosto de 1840, portanto, no século XIX, ok? Nesse momento, nesse exato dia, o documento foi assinado nessa exata data, ok? O que aconteceu? Acabou o poder do Império Turco-Otomano, ok? Acabou por causa do poderio das potências europeias,
sobretudo a Rússia, França e Inglaterra. Que no caso aí, ó, o sultão, né, que era o califa também, era a mesma coisa. O cara era tal de Maomé Ali, né, ele foi deposto, né, dando fim ao poderio otomano em Constantinopla, né, com incrível exatidão indicada pela profecia. Notem que a profecia foi escrita ainda no primeiro século. Uns dizem que no ano 98, outros dizem que no ano 67, enfim, não dá para ter certeza. Mas a profecia do Apocalipse foi escrita no primeiro século. E no caso, esse verso que eu estou lendo aqui foi escrito no primeiro século, se cumpriu no ano exatamente, na data, no dia exato, no ano 1840, ou seja, uma profecia com 1800 anos de antecedência. Então, somente a palavra de Deus consegue uma exatidão dessa forma. Então, isso que a gente está lendo aqui não é brincadeira. Então, quando a gente fala, não pode isso, não pode aquilo, tá certo, isso vai acontecer isso, é coisa séria, não é séria não, é seríssima. E não é sério, é seríssimo a situação. Então, 1800 anos de antecedência. Tem, por exemplo, tem esse tipo de profecia no Alcorão? Não tem. Entendeu? Não tem, não adianta nem procurar que não tem, ok? Então é uma exatidão monstruosa, ok? Então justamente nessa data, por conta do poderio das potências europeias, sobretudo Rússia, França e Inglaterra, foi deposto o sultão, né? E deu fim ao poderio do Império Turco-Otomano. O Império continuou existindo, mas, ou seja, o sultão que entrou a partir de então era só um boneco, só um pau mandado, um fantoche na mão dessas potências ocidentais, né? E, na realidade, o Império Turco-Otomano foi extinguido do mapa a partir com o fim da Primeira Guerra, em 1918. Mas aí tem, mais uma vez, tem, é claro, o interesse das potências, Inglaterra, França, Rússia e também os Estados Unidos, naquela região ali do Oriente Médio, por causa do petróleo, né? E até hoje tem esse interesse ali por ser uma região rica em petróleo. Então vamos aqui dando continuidade, verso 16, diz assim, ó: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. No caso, 200 milhões é a tradução do original, que está escrito aqui, o número do exército era de miríades de miríades, né? Miríades era uma medida da época, que significava o quê? Um número significa um número quase impossível de se contar, né? Um número muito difícil, quase impossível de se contar. Miríades de miríades. Por isso que eles traduziram aqui como 200 milhões. Mas, ou seja, significa o quê? É um número muito alto mesmo. Muito alto do seu exército, né? Que era justamente o grande exército do Império Turco-Otomano. Continuando aqui no verso 17, diz assim, ó: e assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo e fumo e enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Pois esses cavalos que tinham bocas de leões, o que significa isso? Exatamente. Pois é, isso significa o armamento do Império Turco-Otomano. E os cavalos, né, e tinham couraças de fogo, jacinto e enxofre. Ora, as couraças são feitas de metal, não de fogo, jacinto e enxofre. Porém, o que significa isso na profecia? Significa o uniforme dos exércitos muçulmanos, porque eles tinham
três cores principais, que era o vermelho, o azul e a amarela. No caso, fogo é a cor vermelha, jacinto é a cor azul e enxofre é a cor amarela. Vejam que a profecia já indicava como era exatamente o uniforme desses exércitos árabes. Fogo, jacinto e enxofre é a principal cores que eles usavam: vermelho, azul e amarela. Ele está dizendo que as cabeças do cavalo eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. A cabeça de leões, porque eram guerreiros, os demonstram seu poderio, né? Com poderio de leões. E esse boca, fogo, jacinto, fogo, fumo e enxofre, que saía da cabeça desses cavalos. O que significa isso? Ora, isso faz referência justamente às armas que foram inventadas pelos turcos e foram colocadas no campo de batalha por eles, sobretudo no século XIII. As armas que utilizavam a pólvora, ok? Dentre elas o poderoso canhão turco, que provocava o canhão, né, que é a invenção turca, provocava danos terríveis. E outras armas que utilizavam a detonação por pólvora, né? Então foi introduzida isso nas guerras, no campo de batalha, no século XIII, uma invenção dos exércitos turco-otomano. E com essas armas eles conseguiram aniquilar, né, seus adversários. Justamente nessa época é que se iniciou o uso de pólvora e das armas de fogo nas guerras, né? Uma invenção justamente do Império Turco-Otomano. Então, isso é o que significa. Então, quando ele diz aqui que por essas três pragas, fogo, jacinto e enxofre, fogo, fumo e enxofre, foi morta a terça parte dos homens. Isso quer dizer que o Império Turco-Otomano, dos muçulmanos, utilizou as armas, né, com o uso de pólvora, dentre elas o canhão, para matar, né, politicamente e para conquistar a terça parte do mundo conhecido. Verso 19 já está acabando. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Ou seja, ele está dizendo aqui que a cauda dos cavalos são semelhantes a serpentes. Por quê? É a mesma coisa da cauda de escorpião que a gente tem na quinta trombeta. Na sexta trombeta, quando ele diz aqui que tem caudas, como cauda de serpente, é por quê? Por causa do flagelo. Por causa do flagelo que a picada da serpente causa. E por causa do veneno. O veneno é a doutrina do islamismo. É a mesma coisa na quinta trombeta. O escorpião pica, né, com a cauda. Isso dá um flagelo, dor, além do veneno, que é a doutrina do islamismo, ok? Então é a mesma coisa. E para terminar, vem a advertência, ok? Então, ou seja, os árabes conseguiram destruir o Império Bizantino, governar. Até hoje Constantinopla, Istambul está na mão deles. Eles acabaram, aniquilaram aquele império cristão idólatra. E ainda também provocaram sério dano na África também. Ou seja, então vamos ver aqui a advertência. Tudo isso são juízos, ok? São juízos que foram autorizados pelo Eterno, ok? Então, muita atenção. Aí vem a advertência. Verso 20 e 21 diz assim, ó: E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedras de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha só, que está dizendo aqui que os homens, mesmo depois de todos esses flagelos, entendeu? Caiu o Império Romano do Ocidente, agora caiu o Império Bizantino, no caso Império Bizantino, Império Cristão,
Entendeu? Bizâncio é uma potência cristã, só que é uma cristã idólatra, porque perverteu a palavra de Deus com seus ídolos, sua idolatria, com sua doutrina, sua filosofia grega, da imortalidade da alma, da trindade, da substituição do sábado pelo domingo e essas coisas todas. Tá? Perverter a palavra de Deus, ok? Então, quando ele diz aqui, ó, não se arrependeram para não adorar os demônios. O que é adorar os demônios? Ah, mas eles eram um império cristão. Eles não adoravam os demônios. O que significa na linguagem bíblica adorar os demônios ou doutrinas de demônios? Por exemplo, uma dessas doutrinas chama-se imortalidade da alma. Ou seja, o cidadão morreu, virou um mártir cristão, virou um santo. Foi para o céu e lá ele vai estar ouvindo nossas orações e intermediando para a gente. Ou seja, isso é doutrina de demônios. Que o morto está morto, aguarda a ressurreição e julgamento. Certo? E recompensa, se for o caso. Agora, achar que o morto pode fazer alguma coisa por você, isso é imortalidade da alma, doutrina de demônio. Você está adorando, estou adorando o santo. Não, você está adorando o demônio. Porque é o diabo que inventou essa mentira, que o homem não morria. Deus falou, ó, Adão, se você desobedecer, você vai morrer. Por isso que a gente morre. Okay? Mas graças a Jesus Cristo, a gente pode ressuscitar e alcançar a graça da vida eterna. Okay? Mas nós morremos porque somos pecaminosos. O diabo falou, não, você não vai morrer. Okay? Então, ou seja, essa doutrina de que após a morte você já vai para um outro lugar e a morte é uma passagem para outra vida, isso é mortalidade da alma, doutrina do Satanás. Entendeu? Então isso é culto aos demônios. A coisa toda de trindade, de domingo, adoração solar, tudo isso é adoração e doutrina de demônios. Ok? Então isso aí, eu estou prestando culto, estou adorando lá, não sei o que, o santo ou a santa, não, essa é adoração de demônios. Que o mártir cristão, o suposto santo ou a santa está morto e aguarda a ressurreição. Entendeu? Essa coisa toda. Ele cita aqui os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem depois disso tudo os caras não desistiram da idolatria. Impressionante. Entendeu? Aí, Deus não avisou. Como não avisou? Está escrito aqui, escancarado, todos os fatos, flagela, o pessoal esquece. Tá? Verso 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Pois é, tá vendo? Ó, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Quer dizer, nem depois de tudo isso, o Eterno manda, está tudo escrito aqui, manda seus servos, manda seus anunciadores, seus missionários, e manda. E tem, assim, não tem como. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, no país que a gente vive, não tem como você falar, não tive oportunidade de conhecer o Evangelho. Como assim não? Não tem como se alegar isso. Mas, enfim, mesmo depois de todos esses juízos, das 6 trombetas que foram permitidos pelo Eterno, nem assim as pessoas desobedientes se arrependeram, entendeu? E voltaram atrás, se arrependeram das suas obras. Ele cita aqui idolatria, homicídio, feitiçaria, prostituição e roubo, ladroice. Quer dizer, nem assim as pessoas se arrependeram, ok? Então, ou seja, não tem jeito. Mas o pior não é isso. O pior é a segunda morte, que todos hão de ressuscitar. Agora, os fiéis vão ressuscitar para a vida eterna e aqueles infiéis vão ressuscitar também para o julgamento justo, né? Mas para a condenação. Okay? E essa condenação no lago de fogo, né? Onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, vai pagar por tudo. Okay? Tudo isso aqui que não se arrependeram vão pagar por tudo com justiça. Porque o eterno é amor, mas também é justiça. Ok? Então é isso aí. Essa quinta e a sexta trombeta caíram sobre o Império Bizantino, o Império Cristão que foi destruído. Então caiu sobre a Ásia e também alcançou a África. Mas a grande questão é a sétima trombeta. Não, a sétima trombeta
ainda não soou, ok? E vai ser uma coisa derradeira. E, detalhe, os juízos que ainda estão por vir, que serão juízos mais severos e que irão alcançar o mundo inteiro, que são os juízos chamados juízo das taças, que são as 7 últimas pragas, ok? A queda de Babilônia. Quando eu digo Babilônia, bem, o Império Mundial, né, de injustiça social, né, de desigualdade social, e o Império Mundial também de falsa religião. Viram aqui o que aconteceu com o Império Bizantino, não viram? Que era um Império Cristão, foi destruído. Pois é, a mesma coisa vai acontecer com o Império Mundial de falsa religião. Aí vai entrar também todos. Aí vai entrar islamismo na dança, tudo que é religião que você imagina, falsa. Inclusive, juízo vai recair também sobre o cristianismo apóstata. Que eu reforço, larguem essas doutrinas de demônios que vocês têm. A saber, toda essa idolatria romana, toda a imortalidade da alma, essa coisa de domingo, substituição de sábado pelo domingo, essa coisa de trindade, coisa de filosofia grega, largue isso tudo, que vocês vão tomar, entendeu? Principalmente a liderança religiosa, entendeu? Vocês vão cair do cavalo, vocês vão tomar. Então, fique esperto, fica ligado que vocês estão na vacilação, como se dizem, ok? Então, a mesma coisa aqui do Império Bizantino, que era cristão também. Então, fique de olho. Então, esse foi o episódio Redescobrindo o Apocalipse, as 7 trombetas, parte 2, surge o islamismo, que eu encerro por aqui.